Com relação ao ato da semana passada, que na frente do Banco Central, os trabalhadores unidos contra a política de aumento de juros indiscriminada, o índice que foi divulgado recentemente pelo Banco Central. Hoje, nosso partido, e vamos dizer assim, que todas as centrais sindicais apoia a política desenvolvida pelo governo Lula na maioria dos pontos. E um dos pontos que nós somos críticos é exatamente a política de juros, né? Como eu disse que o setor patronal não evoluiu, o Banco Central também não, né? Eu acho que é preciso tomar algumas iniciativas na economia para combater a inflação sem ser preciso usar o método de juros. Por que teve crescimento econômico sustentável? Não foi baseado em exportação, né? Foi no consumo interno. Por que teve consumo interno? Porque teve aumento da renda, certo? O poder aquisitivo das pessoas permitiu que elas comprassem mais, tanto no aspecto do alimento como dos bens pessoais das pessoas. Então, se aumentou o poder aquisitivo, aumentou a possibilidade de eu comprar uma televisão nova, ou comprar um carro, né? Talvez o que o governo precisa fazer é investir em áreas que não possa ser explorada ou especulada pelo setor patronal, né? Se debate muito a questão do alimento, né? Acontece que não teve uma prioridade, segundo o presidente Lula, vai ter daqui para frente, né? Mas, infelizmente, nós sempre fechamos a porta depois de roubado. Eu vi a declaração do presidente dizendo o seguinte: olha, eu fui pego de surpresa com o aumento da inflação, né? Pode até o presidente Lula ter sido pego de surpresa. Eu acho que ele, como sindicalista que foi, e um dos mais importantes do país, senão não tinha se tornado presidente, ele deveria saber que empresário é capitalista. E capitalista ganha dinheiro na hora que dá a oportunidade. Ele não tem amigo, né? Então, talvez o presidente não imaginava que ele não aproveitaria um espaço de aumentar os preços. E foi exatamente isso que eles fizeram, certo? Não estão preocupados se vai ter inflação ou não. Eles estão preocupados se vai dinheiro para o bolso dele mais ou não. É essa a conta que eles fazem. Então, eu acho que o governo precisa investir na agricultura, no pequeno agricultor, né? Quem dá emprego nesse país não é a grande empresa mais, né? É as pequenas e médias empresas. Se tem uma política industrial direcionada para a pequena e média empresa, significa mais postos de trabalho no país, né? A agricultura não é diferente. Tem que ter uma política para o pequeno e médio produtor. O grande vai o que dá mais dinheiro para ele. Se criar boi está dando, vamos criar boi. Se tem muito boi na praça e o preço caiu, eu vou plantar cana. Essa é a relação que está acontecendo. O pequeno produtor não. Ele planta para sustento da sua família, portanto ele não vai de supermercado, e vender. Tá certo? Quando ele planta, que ele já faz o sustento dele, milhões de pessoas que não vai ao supermercado atrás do alimento. E ainda sobra 1 milhão de alimentos para vender. Com isso, não teria espaço para os empresários da especulação da alimentação aumentar os preços. Então, o governo precisa ter políticas alternativas para combater a inflação que não seja só apenas com juros altos, né? E eu acho que o presidente Lula teve a oportunidade de fazer. Talvez ele não tenha agora, certo? Mas ele terá ainda no
até o final do governo dele, a reverter esse quadro de método de combater a inflação com juros, com outras iniciativas governamentais que não dá espaço para especulação. Seja especulação de aumentar preço, seja especulação tira dinheiro para cá e para um lado ou para outro, tá certo? Então, eu acho que nós não poderemos aceitar essa política de juros altos. E o ato lá das centrais sindicais foi importante por isso, né? E o mais importante, que as centrais continuam, né, com a unidade de ação, né? Essa unidade de ação fortalece os trabalhadores, por isso que isso é um terror para o poder econômico, por isso que o movimento sindical apanha, nós nunca apanhamos como estamos apanhando tanto, nós não temos espaço na imprensa para falar dos trabalhadores, né? A grande imprensa só dá espaço quando é contra nós, né? Então você não vê um editorial do jornal falando da redução da jornada de trabalho, falando dos direitos contra a terceirização, por exemplo, né? Você não vê um jornal falando da insalubridade, certo? Porque é importante para os trabalhadores. Se for contra, eles põem com destaque em primeira página, certo? Então, eu acho que essa unidade de ação, ela assusta aqueles que querem especular os trabalhadores, que querem explorar, tá certo? Que querem continuar na defesa, no ataque de tirar os direitos dos trabalhadores, de fazer a reforma da Previdência. Então, essa unidade do movimento sindical assusta, né? E eu sou um defensor dessa unidade, vou continuar trabalhando que isso não acabe, porque foi uma das coisas mais importantes para os trabalhadores. Isso junto com a legalização das centrais, né? Foi essa unidade que trouxe a legalização. Se nós tivéssemos dividido, nós não legalizávamos, certo? Então nós discutimos os pró e os contra, tá certo? E chegamos numa proposta unitária que facilitou exatamente a legalização das centrais. E agora no próximo mês, Helena, a gente vai ter o início de algumas datas importantes no calendário eleitoral do país. Acho que tanto para os candidatos, que têm que apresentar os seus dados de campanha, de caixa, e quanto para o eleitor que tem que cuidar do seu título, da transferência, né? E também de já ir pensando, vendo a propaganda eleitoral que vai ser maciça, na escolha dos seus governantes, né? Outro dia, alguém falou para mim que o Congresso Nacional é a cara do povo, né? Eu até acho que ele tem razão, porque nenhum deputado lá foi indicado por alguém, foi votado, as pessoas foram lá e votaram. Ele votou mal, votou bem, né? A eleição para prefeito e vereadores não é diferente, né? Eu acho que as pessoas precisam, inclusive nós, trabalhadores e o povão em geral, precisa ver qual é o partido que está lá no Congresso Nacional em defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores, né? Quem foi que votaram contra as centrais sindicais, quem foi que votou na emenda 3, que é os partidos que querem fazer a reforma da Previdência para levar a aposentadoria para 67 anos de idade e 40 anos de contribuição, tá? Então, e aqui na capital de São Paulo, aconteceu uma coisa histórica que nunca aconteceu nessa cidade, que foi a unidade dos partidos de esquerda que estão comprometidos com os interesses dos trabalhadores, que com isso uniu todas as centrais sindicais num lado. Eu estou dizendo que vai ser a campanha do rico contra o pobre, né? Porque todos que defendem reforma trabalhista, reforma da Previdência Social, que tem que flexibilizar, que tem que terceirizar, está no outro lado. Todo mundo que tem uma opinião diferente está no outro.
Então, acho que vai ser um debate interessante, né? Eu, recentemente, fiz uma briga lá na 3ª divisão, aqui na Zona Leste, e outra aqui na Moca, contra o prefeito e o secretário estadual, porque que queriam tirar as empresas, né? Lá na 3ª divisão era um negócio interessante. Eles queriam tirar as empresas lá para fazer 2 empreendimentos lá. Um era o lixão e outro o cemitério, né? Não é nada contra os mortos, né? Eu acho que todos nós morremos, tem que ir para algum lugar. Agora, você fechar 5.000 empregos numa região para colocar um cemitério. Quantos empregos de coveiro vai dar? Você tem essa conta que você tem que fazer, entendeu? O lixão, quantos empregos vai dar o lixão? Certo? Então, um prefeito tem que fazer essa conta. Agora, só vai fazer essa conta o prefeito comprometido com a classe social, que aposte em políticas sociais. Por isso que eu acho que esse debate eleitoral vai ser interessante e bom, certo? Eu estou, inclusive, muito à vontade para fazer debate e vou fazer 2 meses de campanha defendendo o pobre. Heleno, eu agradeço muito a sua presença, espero que o programa tenha trazido muita informação para o telespectador e que todo eleitor vote consciente. Então, seja muito bem-vindo e volte sempre ao programa. Obrigado, é um prazer mais uma vez estar participando. O programa Metalúrgicos em Notícia, então, vai ficando por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a sua audiência, telespectador, e até o próximo programa.